Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que esteja tudo bem com sua família. Seja novamente muitíssimo bem-vindo à sua aula de Álgebra 2. Dessa vez estamos no conjunto 2, falando sobre dependência linear. Então, só para vocês lembrarem, na aula passada nós estávamos falando sobre conjuntos geradores, né? Então, tanto é que foi uma questão da prova de vocês trabalhar com conjuntos geradores. Vimos até um caso em que você tem conjunto gerador para conjuntos não finitos, tá? Então, nesse caso, nós dizemos que o conjunto ele não é finitamente gerado. Só lembrando da aula passada, porque esses conceitos serão importantes na próxima aula, tá certo? Então, hoje nós ficaremos com o conceito de dependência linear. O conceito de dependência linear, vocês já viram em álgebra 1, mas ele vai ser revisitado do ponto de vista da álgebra 2. Então, vamos fazer algumas definições e claro que o critério de aprofundamento é um pouco maior, tá? Então, veremos diversas propriedades. O conceito é simples, mas o aprofundamento é um pouquinho maior. Então, na aula de hoje, vamos fazer a parte teórica. Eu pretendo sempre, como sempre, eu pretendo não estressar vocês, não passar de 40 minutos de aula. Mas eu vou tentar, mas em todas as aulas eu estou passando aí, chega a 1 hora de aula. Vou tentar ficar com 40 minutos, tá bom? E aí a gente parte logo para a aula de exercícios, na terceira aula. Perfeito? Então vamos lá. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Yes, cabecinha. Perfeito. Olha só. Então, o que são vetores linearmente dependentes, vetores linearmente independentes? Nós definimos em termos de conjunto, tá? Então, eu vou definir aqui o que é um conjunto LI e o que é um conjunto LD, em termos da álgebra 2. Muita coisa vai ficar parecida, as equações são as mesmas, mas enfim, tá? Então, definição. Seja V... Oh, deixa eu tirar isso aqui. Acabei de dar aula para álgebra 1. E na álgebra 1 você tem que ser um pouquinho mais chato com os vetores, né? Então, seja V um espaço vetorial, e vou chamar de beta, e beta igual a V1 até VK, um conjunto finito de vetores de beta, de V. Tá? Então, dizemos que beta é um conjunto LI, se e somente se a equação α1 V1 mais α2 V2 mais reticências mais alfa K VK igual a zero, tá? Então, esse conjunto é LI. Se a equação admite apenas as soluções triviais. Soluções triviais com... Né, as soluções não triviais, não, né? A solução trivial. Apenas a solução trivial. Solução trivial com tá? Alfa 1, alfa K, números reais. Perfeito? Né?
Então, isso aqui seria um conjunto Li, tá? Eu poderia definir esse conjunto sendo infinito se qualquer combinação, tá? O conjunto ele é dito Li, se qualquer combinação de vetores de beta tem apenas a solução trivial, tá? Mas vamos definir para conjuntos finitos, perfeito? Depois a gente expande. Vou fazer uma observação aqui só para eu dormir tranquilo. Observação. Podemos definir beta como sendo um conjunto não finito, tá? Então, neste caso, é dito Li se a mesma condição vale, a mesma condição vale para qualquer subconjunto finito de beta, tá? Ou seja, o beta é Li se qualquer subconjunto finito de beta é Li, como definido para conjunto finito. Perfeito, tá? Essa equação vocês já sabiam, já tinham ela em álgebra 1, tá? Então essa aqui é a equação característica da dependência linear. Tá? E eu sempre vou me referir a essa equação como equação da dependência linear. Equação da dependência linear. Só que agora, pessoal, o que vocês precisam lembrar? Que nós não estamos trabalhando só com vetores, com NUplas, né? Isso aqui serve para matriz também. Tá? Serve para matriz, serve para polinômio. Vetor aqui para mim nesse curso é qualquer coisa. Qualquer objeto, né? Que tem aquelas oito propriedades, aqueles 8 axiomas de espaço vetorial. Tá? Então, agora é exatamente a mesma coisa lá da álgebra 1, só que com um monte de outros objetos. Tá? Vai mudar alguma coisa? Não muda tanta coisa assim. Tá? Então, o que acontece? Eu vou mudar exatamente os exemplos, óbvio. Tá? Você vai ter outras classes de exemplos. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos revisitar essa mesma propriedade de dependência linear e vamos olhar para todas as propriedades. Tá? A gente vai revisitar a definição e vamos olhar para diversas outras propriedades. Perfeito? Então vamos lá. Propriedades da dependência linear. Então, P1. Vamos fazer as mais importantes aqui. Tá? Se um conjunto finito L está contido em V, contém o vetor nulo, então esse conjunto é LD, linearmente dependente. Só uma observação, aqui funciona exatamente como na álgebra 1, tá? O conceito ele continua o mesmo. Observação, vou até tirar minha cabeça aqui para conseguir colocar. Ó. Observação. Se um conjunto ele não é Li, ele é dito LD. Um conjunto que não é
LI é dito LD, ou seja, linearmente dependente. Tá? E LI, para quem não lembra, deixa anotado aqui, linearmente independente. Linearmente independente. Perfeito? Tá, então, se um conjunto finito contém o vetor nulo, então esse conjunto ele é LD. Claro, né? Vamos pensar nisso daqui, ó. Opa, cadê? Aqui. Vou colocar o demo aqui. Né? Então, seja L igual a 0, 1, 0, 1, não, 0, V1, Vzinho 1, V2, até VK. Tá? O que acontece? Eu preciso, para ele ser LD, para ele ser LI, a equação característica só pode ter a solução trivial. Considere alfa 1 até alfa k tais que alfa 1 vezes 0 mais alfa 2 vezes V1, vou colocar alfa 0 até alfa k, tá? Para bater a numeração. Depois alfa 1 V1 mais reticências mais alfa k VK igual a 0. Se todos os alfas diferentes de 0 forem 0 menos o alfa 0, então você tem uma solução não trivial. Tá? Assim, se alfa 1 igual a todo mundo igual a alfa k, que é igual a 0, mas alfa 0 é igual a 1, vou colocar assim, alfa 0 diferente de 0, o alfa 0 pode ser qualquer número menos 0. Tá? Então, temos uma solução não trivial. O que é a solução trivial? É que está todo mundo igual a 0. Tá bom? Tá? Então, isso aqui, ó, solução trivial é todo mundo igual a 0. Tá? Vou colocar aqui também, caso vocês não lembrem. Tá? Ou seja, alfa 1 igual a todo mundo igual a alfa k, que é igual a 0. Tá bom? Isso é a solução trivial. Né? Então, dessa forma, a gente encontra uma solução não trivial. Tá? É uma solução diferente da solução nula. Quer dizer, ela é quase nula, né? Mas não é nula. Temos uma solução não trivial. Portanto, L é linearmente dependente. Tá certo? Agora, propriedade 2. Se vou pegar esse conjunto S e chamar ele de U. Pegar o conjunto S contendo apenas o vetor U. Tá? Ou, gente, agora fica acostumado a ficar colocando os vetorzinhos. S igual a U. Tá? Pega S igual a U contido no espaço vetorial. E U diferente do vetor nulo. Tá? Então, S é LI. Vetor nulo é até legal colocar a bolinha, a fletinha em cima para distinguir ele de número, né? Então isso aqui é um vetor, realmente. Tá? Bom, claro, né? Essa aqui, vou colocar o demo também. Demo fácil.
Tá? Por quê? Eu tenho um conjunto finito. Então, eu tenho essa situação aqui, ó. Considere alfa pertencente aos reais, tal que alfa vezes u igual a zero. A gente viu um tique nervoso agora. Tá? Alfa vezes u igual a zero. Como u é diferente de zero, como é... Eu vou deixar. Se aparecer certinho, eu vou deixar e tiro depois. Tá? Como é diferente de zero, segue que o alfa tem que ser zero. Tá? Então, é a única solução, portanto, é a solução trivial. Segue que S, E, L, I. Tá? Essa é fácil, né? Essa é bem fácil. Perfeito? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Propriedade 3. Propriedade 3. Agora começa a ficar mais interessante. Então, se P3, se S igual a U1 até o N, contido em V, se esse conjunto é LD, então um dos seus elementos um dos seus vetores, né, um dos seus elementos, é combinação linear dos outros. Tá? A demonstração é bem fácil. Será que eu coloco a minha cara aqui? Vou colocar aqui, ó. Então, tô meio resfriado aqui. Espero não passar coronavírus para vocês. Vamos lá, vamos lá. Então, tá. Tá dizendo aqui que um dos elementos se o conjunto é LD. Tá? Então vamos pegar uma situação em que o conjunto é LD. Suponha haver alfa 1, alfa até alfa n, não todos nulos, porque senão não é combinação linear, né? É linearmente independente, tá? Então, suponha haver alfa 1 até alfa n, vírgula, nem todos nulos, tais que alfa 1, o 1, mais reticências, mais alfa n, o n, igual a zero, tá? Pelo menos um desses não é nulo. Tudo bem? Do caso contrário, ele seria ali, mas ele é LD por hipótese. Suponha alfa i diferente de zero. Assim, vou colocar alfa i com i entre 1 e n. I igual a... Oh, meu Deus. I entre 1 e n. Tá? Ou seja, alfa 1, o 1, mais reticências, mais alfa i, o i, mais reticências, mais alfa n, o n, igual a zero. Perfeito? Então, nesse caso,
UI, alfa I, é igual a menos alfa 1, U1, menos reticências, menos alfa I menos 1, UI menos 1, menos... Quer dizer, eu estou passando tudo para o outro lado, menos o alfa I e o I. Tá? Menos alfa, qual que é o próximo? I mais 1, UI mais 1. Menos reticências, menos alfa N, o N. Tá? Se eu passar esse alfa I para o outro lado, claro que eu posso passar, porque ele é diferente de zero. Segue que o I é igual a menos alfa 1 sobre alfa I, U1, menos reticências, menos alfa I menos 1 sobre alfa I, UI menos 1, menos alfa I mais 1 sobre alfa I, UI mais 1, menos reticências, menos alfa U sobre alfa I, U, N. Alfa N sobre alfa I, coloquei um alfa U, né? Alfa N. Perfeito, ó, tá vendo? Um é a combinação linear dos outros. Perfeito? Ótimo. Próxima propriedade. Pessoal, essas propriedades são importantíssimas, tá? Então tenham elas em mente. Propriedade 4. Se S1 e S2 são subconjuntos finitos, não vazios, de V, com S1 contido em S2 e S1 é LD, então S2 também é LD. Ou seja, ter algum subconjunto LD já estragou a dependência linear. Tá? Se algum subconjunto é LD, todos os outros conjuntos são LD. Então, o que acontece? É isso aqui, ó. Tá? A partir do, vamos supor que você vai crescendo. A partir do momento que o conjunto virou LD, todos os outros conjuntos maiores são LD também. Então, se o conjunto está aqui, ó, se esse daqui é LD, o de fora também é LD. O de fora também é LD. Tá? Agora, pode ser que tenha um menorzinho aqui sendo LI. Isso pode acontecer. Mas a partir do momento que ficou LD, todos os outros ficam LD. Tá? Então tá aqui, ó. Se S1 está contido em S2 e esse daqui é LD, né? Se o de dentro é LD, o de fora necessariamente também é LD. Tá? A demonstração ela é fácil, ela não é tão complicada não. Tá aqui. Suponha, não suponha nada, seja S1 igual a, vou chamar de U1 até o N. Tá? O S2, ele contém o S1. Então, S2 ele tem que ser igual a U1 até o N mais nada, não é mais, né? Juntando outros vetores. Vou chamar de UN mais 1 até
UN mais K. Tá? Então aqui, ó, tá o conjunto S1 e aqui N, K outros vetores. Outros vetores. Perfeito? Se S1 é LD, então a equação alfa 1, 1, mais reticências, mais alfa n, o n igual a zero, admite solução não trivial. Tá? Se essa equação admite solução não trivial, então eu vou completar essa equação com zero vezes os outros vetores. A solução continua não trivial. Logo, o mesmo ocorre com a equação alfa 1, 1, mais reticências, mais alfa n, o n, mais zero vezes, eu vou colocar assim, ó, mais alfa n mais 1, u n mais 1, reticências, mais alfa n mais k, u n mais k igual a zero, vírgula, bastando tomar alfa, deixa eu tirar minha cabeça para não atrapalhar, bastando tomar, olha a barulheira da vizinhança, bastando tomar alfa n mais 1 igual a reticências, que é igual a alfa n mais k, que é igual a zero, e alfa 1, reticências alfa n iguais à equação anterior. Tá? Então, toma esses alfa agora, sendo iguais a esse. Tá? Então, algum desses não dá zero. Tá? Independente desses aqui. Coloca zero em todo mundo. Coloca os mesmos alfas que essa equação. Pronto, você tem que o conjunto S2 é LD. Portanto, S2 é LD. Perfeito? Maravilha, maravilha. Tá. Vamos lá, propriedade 4, propriedade 5. Essa aqui é importante também. Se S1 e S2, propriedade 5, se S1 e S2 são subconjuntos finitos e não vazios de V com S1 contido em S2 e S2 é LI, então S1 também é LI. Esse é o contrário do anterior.
Por quê? Olha só, o conjuntos LD, ele estraga o de fora. Se você está fazendo uma sucessão de conjuntos e um deles é LD, a partir disso, o de fora é LD. Tá? Então, a partir do momento que o conjunto virou LD, você vai colocando, gente, virou LD, todos os outros conjuntos, né, maiores são LD também. Agora, LI, o que acontece? Ele preserva os de dentro. Se você tem um conjunto LI, todos os de dentro são LI. Ó, esse aqui é LI. Se esse é LI, o de dentro é LI. E o de dentro é LI também. E assim por diante. Tá? Então, LI, você pensa assim, ó, LI preserva de fora para dentro. LD de dentro para fora. Tá? Conforme vai crescendo, continua LD. LI, conforme vai diminuindo, se mantém LI. Ok? Pessoal, essa daqui eu vou deixar para vocês. Demonstração. Exercícios. Né? Por quê? O que eu quero que vocês pensem? Olha o seguinte, né? Vai por contradição. Supõe que você tem um LI, né? E aqui está falando que o... Tá. Supõe que o de fora é LI e o de dentro é LD. Tá? Então, seja S2 o conjunto LI, suponha o S1 contido entre S2, em S2, suponha ele ser LD. O que acontece? Dica, cabeção, deixa eu colocar a cabeção, 1, 2, 3 e cabeção. Yes, cabeção. Dica, olha para o problema anterior, tá? Nessa situação, pode acontecer isso. Dica, olha para o problema anterior. Perfeito? Maravilha, vamos lá, vamos continuar. Propriedade P6. Penúltima propriedade. E aí eu já libero vocês da aula. Tá? Vamos bater aí 40 minutos, vamos fechar para não torrar vocês. A gente faz uma aula de exercício talvez um pouquinho mais longa. Então, ó, P6. Se S igual a U1 até o N é LI, e para certo U pertencente a V tivermos S união U igual a U1 até o N, vírgula U, LD. Tá? Então, o que aconteceu? Você tem um conjunto LI, colocou um a mais, virou LD. Então, o que vai acontecer? O vetor U ele é a combinação linear dos outros vetores. Então, U é combinação linear dos outros vetores. Certo? Olha só. Então, demonstração. Olha só o que vai acontecer. Tá? Quando você pega esse conjunto de vetores, essa união, tá? Ela é LI, tá? Então, temos que, na equação, na equação
alfa 1, U1, mais reticências, mais alfa n, UN, mais um alfa qualquer, U igual a 0, nessa equação, um dos vetores, um dos escalares, pelo menos um dos escalares, é não nulo. Esse escalar não nulo, ele tem que ser exatamente o alfa atrelado ao U. Neste caso, tal escalar deve ser alfa. Do contrário, teríamos, né? Do contrário, ou seja, se alfa igual a 0, teríamos a equação, teremos essa equação aqui, ó. Deixa eu pegar ela, fazer um truque aqui. Essa equação é igual a 0. Igual a 0. Porque o alfa é 0, né? Igual a 0, certo? Então, o que acontece? Só que por hipótese, o S é LI. Mas S é LI. Então, isso não pode acontecer. Logo, essa situação não pode ocorrer. Portanto, quem é diferente de 0, alfa é diferente de 0. Logo, o U vai ser igual a menos alfa 1 sobre alfa, U1, menos reticências, que nem no problema anterior, né? Menos reticências, menos alfa n sobre alfa UN. Pronto, então U é a combinação linear dos demais. Excelente. Última propriedade. P7. Então, se S igual a U1 até o J, vírgula, reticências UN, tá? O S é esse conjunto, tá? E o J pertence ao gerado por S menos o J. Né? Então, o gerado por S é igual a o gerado por S menos o J. Perfeito? O que acontece, pessoal? Qual que é a brincadeira desse? Eu vou deixar como exercício também para vocês brincarem. Esse aqui tem feito no livro. Tá? Exercício. Tá? O que acontece? Se o J ele pertence ao S menos J, significa que o J ele é a combinação linear de todos esses vetores. Portanto, o J, ele é dispensável para gerar o conjunto S. Eu não preciso do UJ, tá? Eu consigo gerar o J sem ele, sem o próprio J. Portanto, o gerado por J
é exatamente o gerado por S menos o J, não preciso dele para gerar, porque ele é a combinação linear dos outros, tá? Eu acho que dá até para fazer alguma demonstração em termos de conjuntos, ela é bem simples mesmo, tá bom? Então, ficamos com isso por hoje. Na próxima aula vamos trabalhar o conceito de base e depois na aula 3 faremos bastante exercício, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais.